Bora, galerinha, falar para vocês aqui hoje sobre o Elefone A6 Mini, né? Até que enfim vai sair o review desse smartphone, que tinha tanta gente pedindo. Bom, então vamos lá, né? Eu queria falar em primeiro lugar que o design dele é bem legal. É um dos smartphones baratinhos mais bonitinhos que eu já usei, apesar do acabamento dele ser em plástico, eu achei que condiz com a proposta do aparelho. Ele tem um visual bem adolescente, digamos assim, e é realmente um aparelho muito bonito, e vocês vão ver mais detalhes do design enquanto eu tô falando aqui, mas realmente é bem legal o aparelho. Na lateral direita a gente tem os botões Power e de volume, assim como o leitor de digitais. Na lateral esquerda nós temos a gaveta de chip, na parte de cima uma saída P2 aí pra gente ligar um fone de ouvido, uma caixinha de som, alguma coisa, e embaixo nós temos alto-falante, que tem a qualidade até bem legal pela faixa de preço dele, eu achei que até tá um pouquinho acima da média, e o microfone que também é bem legal, tá? Eu percebi até bastante isso nos stories quando eu tava gravando no Instagram. E falar em stories, eu vou até falar uma coisa bem legal pra vocês sobre os stories dele, que eu acabei descobrindo aqui, e na verdade é uma suposição, porém eu acho que faz muito sentido, eu falo mais pra frente no vídeo. E ainda embaixo temos aí o conector micro USB para carregar o smartphone. Bom, como eu já estava falando, né, sobre o leitor de digitais, ele funciona legal, não é nada espetacular. Às vezes, inclusive quando ele está com a tela apagada há muito tempo, eu percebo que ele tem uma certa dificuldade para ler, mas quando você já está em uso contínuo, tá, você só desligou ali, daqui a pouco liga de novo, ele funciona muito bem, nunca falha. Mas depois que passa bastante tempo ali sem você mexer nele em stand-by, acaba que realmente ele dá uma falhadinha para ler. Eu acho que o desbloqueio facial dele funciona muito bem, até um pouquinho melhor do que o leitor de digitais. Um ponto bem forte desse smartphone aqui, eu acho que é o sistema, né? Ele já vem com Android 9, tem apenas uma pequena modificaçãozinha ali nos ícones e no menu de configurações, mas é bem pouquinho mesmo. Os ícones são até mais bonitos, né? Os ícones que a Elefone coloca no smartphone. Ele quase não vem com bloatwares, o Android é bem purão. Ele tem Dual Speed para ajudar na economia de energia, depois que você ativa e começa a usar ali, a bateria dá até uma vidazinha extra. Só que não espere muita coisa de duração de bateria aqui. Eu imaginei até que ele fosse um pouquinho mais econômico. É a primeira vez que eu testei esse MediaTek A22 e eu acho que a culpa nem é dele, na verdade. Eu acho que a culpa é um pouco ainda do gerenciamento de bateria. Eu percebo que em stand-by esse smartphone continua consumindo uma energia até um pouco considerável. Por isso que ele não dura muito. Mas também não é horrível não, tá? Ele dura cerca de 4 horas e meia de tela, mais ou menos. Foi o tempo que eu consegui com ele. A duração de bateria aqui é ok, tá? Digamos assim. O desempenho também eu achei ok, tá? Não é nada extremo. Para rodar o sistema você vai conseguir tudo de boa. Para rodar jogos você vai conseguir até os jogos mais pesados, porém no baixo, tá? No gráfico baixo. Tipo PUBG você consegue rodar no baixo. Free Fire eu consegui rodar no médio. E, por exemplo, Asphalt 9 eu consegui rodar no baixo e mesmo no baixo ele ainda apresenta bastante lag no Asphalt 9. Eu acho que para quem foca muito em jogar, pode não ser a melhor opção esse Elefone A6 Mini não, tá? Apesar dele rodar os jogos no baixo de forma satisfatória, algum outro jogo você vai acabar encontrando engasgos, tá? Não foi o caso de PUBG nem Free Fire no baixo e no médio, como eu falei. Mas no Asphalt 9 realmente deu umas legadinhas. Agora um ponto bem legal desse smartphone que eu achei aqui foi a questão de alto-falante. O alto-falante dele eu achei bem legal mesmo, o microfone também, pela faixa de preço dele. Esses dois itens aí estão um pouquinho acima da média. O Wi-Fi dele também alcança velocidades muito boas, tem 5 GHz e ele passa dos 100 megabits tranquilaço de velocidade, tá? Aqui ele alcança o máximo da minha velocidade aqui o tempo inteiro, mesmo depois de 2 paredes, então tranquilão aqui com o Wi-Fi dele. Na verdade, com o sinal em geral, esses novos chips da MediaTek, eles corrigiram aqueles probleminhas que tinham antigos, né, de Bluetooth falhando e tal. Esse tipo de coisa você não vê mais por aqui nesses chips mais novos. E esse chip aqui é como se fosse um downgrade do Helio P35, tá? O P35 é mais potente que ele, tem ali 4 núcleos a mais e a GPU tem um clock um pouquinho mais elevado. Então esse daqui é um quad-core, tá? Com clock máxima 2.0, se eu não me falha a memória agora, e uma GPU IMG. E essa GPU IMG tem um ponto bem legal na hora de você fazer seus stories no Instagram. Para quem gosta de usar Instagram, inclusive quem me acompanha lá no Instagram, né, @canalTechYall, pode ter visto aí lá no Instagram que eu postei algumas coisas do Elefone em que os stories ficaram com qualidade muito legais. Tá? Isso acontece, na minha teoria, é por causa da GPU dele, a GPU da Imagination, que é a mesma marca que fabrica as GPUs de iPhone. Então, vamos dizer assim, deles partilharem mais ou menos uma arquitetura parecida, por vir da mesma marca, né, acontece de talvez ter resultados melhores nos stories do Instagram.
E tinha situações ali com boa luminosidade, inclusive que os stories estavam saindo até um pouco melhores do que o do P30. Tá? Mas aí quando você vai para condições de luminosidade não favoráveis, aí você vê que vai perder qualidade, mas não por causa da GPU. Aí já entra o problema da limitação que o sensor, né, do smartphone é capaz de fazer. Então realmente os resultados de stories aqui com boa luz ficam bem legais mesmo, cara, realmente ficou muito bons. Inclusive eu tava comentando com o Flávio lá do canal Flávio Balk, que ele tá com o Mi Play, que eu também vou testar também, provavelmente chega aqui pra mim até ainda o fim dessa semana. E ele disse que o Mi Play também fica muito bom os stories. E o Mi Play também, por incrível que pareça, tem GPU Imagination. Como eu falei para vocês, ele usa o Helio P35, que é um upgrade desse processador aqui, mas eles usam a mesma GPU. Eu percebi um ponto fraco nesse smartphone aqui na câmera, tá? Na parte de gravação de vídeo, galera. Eu achei que a câmera traseira tem um probleminha bem chato para focar, então acaba que se você for fazer filmagens de objetos muito próximos, ele tem um pouco de problema para focar. As fotos são legais, as qualidades são boas, vou deixar exemplos para vocês aí. Óbvio que com condições de luz mais ou menos, pelo menos, né? Porque também é um smartphone de entrada. Quando eu comprei esse smartphone ele custava 400 e quebradinho, nem fui taxado, galera. Então realmente para ter 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, ele tem um conjunto muito legal e sinceramente entre os aparelhinhos baratinhos que eu já testei, esse aqui sem dúvida nenhuma é um dos mais bonitos, tá? Ele realmente tem pouquinhas bordas, ele te traz assim uma sensação e quem olha ele de frente com essa tela bem colorida dele, pensa que é um smartphone mais caro sem dúvida nenhuma e eu gostei bastante da pegada dele, é bem compacto, bem legal mesmo de pegar. Então eu acho assim, no geral ele entrega bastante coisa pelos R$500, hoje eu acho que ele está custando R$512 lá na DX e ele pode parcelar sem juro, o frete é grátis e ninguém é taxado naquela loja, pelo menos até agora eu nunca vi ninguém ser taxado lá nesse ano de 2019. Então o aparelho sai uma boa opção, ele é um pouquinho mais fraco do que um Gomeo 7, tá? Por exemplo, ele realmente o processador dele é um pouco mais fraco. Mas tem aquelas vantagens que eu falei sobre stories, quem usa ali para rede social e tal, é bem legal. Tá? Mas basicamente isso, minhas impressões são essas. Porque também tem alguns smartphones que estão com preço bem legal, que talvez você gastando um pouquinho a mais, você vai ter mais coisa. Como por exemplo, o Mi Digi Power, ou até o Mi Digi A5 Pro, que é mais mesmo concorrente dele ali, com 4 GB de RAM e 32 de armazenamento também. Então vocês podem levar em consideração aí outras opções. Eu vou deixar o link desse smartphone aqui e também vou deixar dos outros que estão com pouca diferença de preço entre eles. Lembrando também que esse aqui também tem uma versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Então talvez a versão um pouquinho mais potente dele, né, que inclusive tem cores diferentes, mais parecendo ali o P20 Pro, você lembra daquela cor Twilight? Ou até o Elefone A5 Pro mesmo. Então também tem essas opções. Vou deixar tudo aí na descrição. Se você quiser ver direitinho aí quais são os detalhes de cada um e os preços e ver o que vai ficar melhor para você, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer uma dúvida que eu tenha esquecido aqui, porque realmente, galera, é muito difícil fazer um review completão de smartphone, não faltar nada num vídeo, é quase impossível mesmo. Então, qualquer dúvida, deixa uma pergunta aí nos comentários aí, deixa o seu like também no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e também segue a gente lá no Instagram, @canaltechio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, fiquem com Deus e até a próxima.